Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Décio Kerrer Marques e vou ministrar a disciplina de Ética nas Relações Comerciais. Estou aqui nos estúdios do campus Zona Norte do IFRO, em Porto Velho. Neste momento eu porto um blazer preto, uma camisa azul marinho escura, cinto, uma calça preta e um sapato preto. Vamos então à aula. Nesta aula, nesta disciplina, iremos tratar de temas que estão vinculados dentro da ética na modernidade. Evidentemente que nós estamos passando pela toda medieval e vamos focar nos contratualistas, especialmente em Hobbes, Locke e Rousseau. E aí, nesse sentido, eu queria só chamar a atenção já de início para que as características que cada um desses filósofos teóricos apresentaram como condição que garante as ações humanas a partir do Estado moderno. Então, em Hobbes, ele estabelece o medo como garantidor do contrato social, por isso que é o contratualismo, né? Locke parte da concepção da propriedade como garantidora do contrato social, e Rousseau, que é um filósofo mais recente, né, que está mais próximo da Revolução Francesa, enaltece a liberdade como fundamento do contrato social. Então, esses são os parâmetros básicos que nós vamos trilhar sobre o que nós chamamos de contratualismo ou a tese contratualista. E aí, nesse aspecto, eu gostaria de apresentar para vocês já alguns elementos, né, relevantes que aparecerão durante essa temática na terceira unidade dessa disciplina. Bem diferente dos clássicos, em que procuravam na própria realidade da sociedade as condições natural para que tivesse uma sociedade exitosa e dali houvesse também os critérios para um comportamento referencial, um paradigma de comportamento ideal, ético, né? Assim nós podemos olhar para Platão, com a República em Platão, ou em Aristóteles, a partir das concepções que ele foi percebendo que na própria natureza das realidades sociais se despontaria, por exemplo, a questão da justiça comutativa, distributiva, e a aplicabilidade desses elementos que se encontra na finalidade do ato social, teríamos uma sociedade justa e ética. Já para os contratualistas, descartam essa possibilidade e entende que tem a obrigação, a necessidade de criar de um modo artificial, a partir da razão, os modelos de uma nova sociedade. Então, esse novo paradigma agora não vai tentar encontrar na dinâmica da natureza os princípios da política e da ética. Por isso que nós não chamamos mais de ética e a sua relação com a natureza, mas a ética agora em sua relação com a razão. E a razão no sentido de criar formas, criar modelos, criar aspectos a partir de bases pensáveis ou mesmo formas, assim como se faz, por exemplo, na linguística com a sintaxe, e cria um arcabouço de formas, né, de modelos, de convenções, assim como se faz também na matemática, assim como se faz na ciência. Veja que nós tivemos o Renascimento no século XV, passa o século XVI, já vem Hobbes, depois Locke, e no século XVII para o século XVIII nós temos a figura do Rousseau. Então é esse paradigma. Como criar um modelo de sociedade
em que houvesse as bases da justiça e as bases da política e, naturalmente, da ética moderna. Então, retomemos aqui os slides depois desses encaminhamentos para novas interpretações e explicações. O que podemos aprender com os contratualistas? Objetivo fundamental: mostrar como a concepção de ética está elaborada no contrato moderno. Ética no contrato, no dever e na utilidade, né? Então, esses 3 desdobramentos que nós vamos tentar percorrer. A tese, ou as teses principais dos contratualistas que nós vamos trazer para essa aula é justamente a tese contratualista implica que a ética está sob a regência política, a qual se funda sobre uma relação jurídica e precisa de consenso. Então, 2 coisinhas aí, né? Sobre uma relação jurídica, porque é uma forma, né? Um ordenamento bem estabelecido e, naturalmente, demanda dos seus pares o consenso. E o sujeito cede seu autogoverno, como esperava e apregoava Platão, por exemplo, e mesmo Aristóteles. Então, ele cede seu autogoverno, cede a sua vontade ao Estado para receber as garantias individuais por força da lei. Então, veja só aqui que mudança, né? Enorme, que se você analisar com os clássicos, essa segunda parte. O sujeito, ele cede o seu aspecto fundamental de autogovernança, passa isso ao Estado, porque o Estado, a partir do ordenamento jurídico e de consenso, a partir de processos, garante as garantias individuais, né? Que é o grande legado da modernidade, que depois das garantias individuais vem o direito à pessoa humana, os direitos universais, a liberdade de expressão, o direito à propriedade e assim por diante. Então vejam só, por aí já daríamos de falar assim, olha, nos conectamos com os contratualistas. Os contratualistas então criam, a partir de uma convicção racional, não mais uma expectativa que a natureza tem uma finalidade, por exemplo, como pensava Aristóteles, os homens são seres sociais. Não tem essa perspectiva, né? O ser humano não tem essa, não se debate a finalidade de uma natureza humana ou outra. O que se espera do humano é que ele esteja preparado, adestrado para cumprir um ordenamento previsto, um pacto que nesse grande pacto é chamado de jurisconsenso. A grande pactuação que vai estabelecer entre todos os membros da sociedade moderna é justamente o jurisconsenso. Claro que é um pacto implícito, ninguém foi lá no cartório e falou, olha, estou disposto a cumprir desde a tenra idade, cumprir as obrigações que cabe à minha participação social. Mas é um pacto implícito. Está vivendo na sociedade moderna, supõe que você vai dar os passos de adestramento dentro de uma configuração consensual. E aí se faz não mais de um modo direto, por exemplo, como também os gregos faziam, outros povos. Aqui mesmo no Brasil nós temos experiências democráticas, por exemplo, o Zumbi do Palmares, os povos indígenas, outras comunidades étnicas que se fazia de modo direto. Não, agora não é um modo direto. Cria-se, nesse processo de elaboração, para elaborar esse modelo jurídico consensual, se cria uma representação, depois da Revolução Francesa, vai desembocar numa representação política indireta. Então, o Estado governa e nós, como cidadãos, na perspectiva do contratualismo, cedemos as nossas primeiras responsabilidades e
assumimos o dever de cumprir esse pacto da legalidade, né? Então esse é um aspecto interessante. E como vai ficar a ideia da justiça? Quem são os principais responsáveis para a aplicabilidade da justiça? Bom, uma vez que nós cedemos o nosso autogoverno para garantir as nossas individualidades, justamente porque na perspectiva, por exemplo, de Hobbes, por natureza, o indivíduo é maldoso, é perigoso, é egoísta. Então, se não houver um regramento do Estado, que o Estado aqui aparece como soberano, para mediar essas relações individuais, se não houver esse aparato estatal da soberania do Estado, nós iríamos cometer uma autodestruição. Locke vai entender que, em razão da necessidade da garantia da propriedade privada, e dentro dessa garantia da propriedade não é só uma coisa que eu vou ter, ou eu vou vender, ou vou ceder. Não, a primeira propriedade é justamente o direito de nós decidirmos sobre o nosso próprio corpo, por exemplo, a nossa identidade, e o direito também de ter posses, né? Então daí nós estamos falando do liberalismo clássico. Então, para garantir a propriedade, o indivíduo vai se tocar e fazer o pacto implícito para aceitar como parte desse contrato as obrigações jurídicas desse ordenamento criado artificialmente, no sentido de criado a partir dos parâmetros racionais modernos. E para Rousseau, esse elemento fundamental que nos apela a gente ceder os nossos impulsos, as nossas vontades a um grande aglomerado de leis, de normas, de referências, é justamente a liberdade. Nós queremos garantir a nossa liberdade pessoal e, por isso, sozinho a gente não consegue equalizar bem até onde vai a nossa liberdade ou a liberdade do outro. Então a gente precisa justamente de um elemento superior, criado pela própria razão humana a partir do consenso, que nós chamamos de Estado. Então esses três atributos, o medo em Hobbes, a propriedade em Locke e a liberdade em Rousseau, cria no indivíduo, claro, com possibilidades diferentes, né? Cada um parte de um elemento muito diverso. Propriedade é diferente de medo, que por sua vez ambas são diferentes de liberdade. Mas elas têm a mesma funcionalidade em relação ao contrato social. Qual é? Ela nos obriga a gente fazer pacto de cooperação. Então, para garantir, para superar o medo e a gente acabar se destruindo ao outro, a gente cede e vai abraçar o Estado. Para a gente garantir o direito à propriedade, inclusive a propriedade dos nossos próprios sonhos, de nós mesmos, a gente cede também e cria cooperação com os demais. E a liberdade é a mesma coisa. Para garantir a liberdade, a gente olha para o lado e fala, rapaz, sozinho não é possível. E a gente comanda, permite, cede os impulsos pessoais e se submete aos interesses do Estado, do governo. Assim, então, nós temos o arcabouço elaborado do que nós chamamos de justnaturalismo, ou jurisconsensus. Por que o consenso? Porque, uma vez que é criado racionalmente, então todo mundo vai ter que ceder, né? Não tem aquela liberdade de expressão absoluta no Estado moderno. Mesmo que a gente não tenha consciência dos aspectos legais, implicitamente, né? Implicitamente, a gente já fez esse pacto. Morando naquele território, por exemplo, moramos no Brasil, a democracia liberal do Estado Democrático Brasileiro
nos obriga a cumprir esse tipo de ordenamento. Então veja que é uma ética aqui que não chega a ser passiva, porque ela tem obrigações, né? Mas ela é muito normativa, muito normativa. E aí tem algumas perguntas que eu vou trazer nesse próximo slide em relação aos problemas postos por conta dessa rigidez normativa que os modernos inovaram, e nós somos continuadores desse paradigma ainda, embora em crise, né? O Estado Democrático de Direito sofre ataques de todos os lados. Uma vez que não tem uma outra coisa melhor, então é importante que não só conhecemos com profundidade o contratualismo, como começamos a entender as novas formas materiais que podem surgir a partir do que foi criado há 2 e 3 séculos. Então vamos para o próximo slide, fazer uma pequena abordagem. As perguntas que estão postas aos contratualistas basicamente estão nesse rol de indagações. De onde vem a justiça? Como seria se não houvesse regras? Como escapar do estado de natureza? O que é o contrato social? Quais regras somos obrigados a seguir? Por que é razoável seguir regras? E quais circunstâncias é permitido infringir essas regras? Então, essas indagações, em grande medida, trata de uma resposta, porque o arcabouço do contratualismo ele é justamente artificial. Então, o jurisconsenso é o que nós chamamos de contrato social. Ele é um ato artificial, é um produto da razão. Os aspectos desse produto, para ser legitimado, ele precisa ser universal e com garantia de totalidade. Então tem que evitar as particularidades. E há um deslocamento das competências do indivíduo às responsabilidades do Estado. Por isso que nós podemos falar em legalidade e moralidade. Então aqui estão postas as condições materiais para a gente começar a pensar os grandes princípios norteadores das democracias liberais. Que entre eles se destaca, que interessam diretamente a nossa disciplina, que é justamente a legalidade e a moralidade. Quando a gente fala que é um modelo artificial, não significa que seja algo falso, longe disso. Artificial como artifício, que tem a ver com construção. Então, o Estado moderno é criado a partir de uma regra em que foi feita pelas cabeças pensantes dos modernos. E por isso tem alguns critérios para criar as regras. Quais são os critérios que eu acabei de trazer para vocês? O primeiro critério é que essas regras tenham o máximo de condições de ter valores universais, aspectos universais. E depois elas têm que ter um arcabouço de totalidade, justamente para que não haja um regramento apenas fazendo uma distinção de pessoas dentro da República. Então a República aqui, ela só vai ter a moralidade se, diante da mesma lei, todos os cidadãos, olha só que revolução, né? Todo cidadão, seja qual cor que ele tenha, qual raça, etnia, qual procedência econômica, qual status de profissão, todos estão, inclusive cargos públicos, se ocupa o cargo mais simples da República e quem ocupa o cargo mais importante, passa pelos mesmos critérios de leis que são universais para todos, né? E também com esse aspecto de totalidade. É uma ética, então, mais uma vez retomando, só para a gente ir concluindo essa unidade, em que o indivíduo cede ao Estado as suas competências de agir exitosamente
em última instância, está dizendo o seguinte: a revolução, a mudança do mundo não passa necessariamente porque a pessoa é muito inteligente individualmente, mas passa pelo acumulado de situações que existe numa sociedade. Envolve toda a estrutura social. Essa estrutura social é capaz de criar leis boas e eficientes para que a sociedade como um todo seja beneficiada. É uma proposta que deu certo por muito tempo, né? Avançou bastante. Entretanto, ultimamente a gente percebe, numa análise ética, evidentemente, que ela está um pouco saturada. Em grande medida porque a desigualdade econômica e social voltou a nos atrapalhar nesse final do século XX, início do século XXI, com o avanço do que nós chamamos de financiarização, o neoliberalismo, né? E outras experiências positivas que não são desse arcabouço do justnaturalismo da fora começam a se despontar, que não tem esse compromisso de pacto, né? Que envolve as partes e o todo para fazer leis numa perspectiva de uma democracia de representatividade. E, de outra feita, estamos no meio do caminho, porque ainda não tem, para nós, das democracias liberais, né, que poderíamos propor uma sociedade boa, ética, altamente emancipada, também não temos uma nova sociedade posta ainda. Então a gente vai lidar por algum tempo ainda e criar as novas bases de uma nova sociedade que uma hora vai chegar, né, com um novo consenso, um jurisconsenso talvez diferenciado e melhor para a maioria das pessoas. Bom, agora já nos preparamos então para a próxima unidade, que nós vamos falar da maior referência dos liberais clássicos, né, do justnaturalismo, que é o Kant. Então, até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.